Ele está por toda parte. Doces, bebidas, molhos e até escondido em alimentos salgados. O açúcar se tornou um pilar da dieta moderna, e seus efeitos vão muito além das calorias vazias ou do risco de ganho de peso. Uma consequência pouco falada é o impacto que ele tem no ecossistema intestinal. Se você sofre com inchaço, gases, desejo incontrolável por doces, fadiga, problemas de pele e humor, saiba que o açúcar pode ser o maestro que está desafinando a sua orquestra. Eu sou Betânia Brito, sou estudante de nutrição e é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Antes de falarmos sobre como o açúcar afeta o nosso intestino, é preciso saber sobre as bactérias que vivem ali no nosso organismo. A nossa microbiota intestinal é composta por diversos micro-organismos, como bactérias, fungos e vírus, que moram ali principalmente no intestino grosso e têm diversas funções, entre elas digerir fibras e produzir nutrientes, regular e treinar o nosso sistema imunológico, a produção de neurotransmissores que afetam o nosso humor e a proteção da nossa barreira intestinal. A chave para um microbioma saudável é o equilíbrio e a diversidade. E os alimentos ricos em açúcar, simples, como a sacarose, e o xarope de milho rico em frutose, encontrado principalmente em alimentos industrializados, eles contribuem para o crescimento de bactérias que não são tão boas assim. Os micro-organismos potencialmente patogênicos, como os fungos, por exemplo, adoram açúcar. Então, quando você consome muito açúcar, tem uma dieta rica nesse alimento, você está, na verdade, oferecendo um banquete para que esses micro-organismos consigam se reproduzir e dominar aquele ambiente ali. Enquanto as bactérias ruins adoram o açúcar, as bactérias boas preferem outro tipo de cardápio, que são as fibras pré-bióticas. Uma dieta rica em açúcar geralmente é pobre em fibras, e isso significa na prática que você está alimentando os vilões e deixando os mocinhos passando fome. Em um ambiente dominado por bactérias que se alimentam de açúcar, as bactérias boas têm dificuldade de competir em espaço e recursos, então elas acabam diminuindo em número e diversidade. Esse desequilíbrio alimentado pelo açúcar acaba causando diversas consequências no seu organismo. O primeiro problema é a disbiose. O resultado de alimentar os ruins e deixar os bons passando fome é a disbiose, que nada mais é que um desequilíbrio em composição e função dessa flora intestinal. A disbiose é a raiz de diversos outros problemas no nosso sistema. O segundo problema é a inflamação crônica de baixo grau. As bactérias ruins costumam produzir substâncias inflamatórias e toxinas. Quando elas estão em excesso, a nossa parede intestinal começa a ficar cada vez mais inflamada. Essa inflamação pode se tornar crônica e se espalhar pelo corpo. O terceiro problema é o aumento da permeabilidade intestinal. A inflamação crônica e as toxinas começam a danificar as junções do nosso intestino, fazendo com que elas fiquem distantes e levem a uma síndrome que a gente conhece como síndrome do intestino permeável ou leaky gut, onde essas junções se abrem e coisas que não deveriam passar nesse intestino começam a passar. Isso ativa o nosso sistema imunológico, leva a mais inflamação e pode desencadear doenças autoimunes ou sensibilidades alimentares. Mas a boa notícia é que as nossas bactérias são resilientes. Se você mudar o seu cardápio, é possível reestabelecer essa flora intestinal e alcançar novamente o equilíbrio. O primeiro passo e a medida mais impactante é reduzir drasticamente o consumo de açúcares e carboidratos refinados. Infelizmente, não há atalho. Você vai precisar ler rótulos e cozinhar mais em casa. Também evitar bebidas doces como sucos e refrigerantes e trocar por água e chás. Você também vai precisar nutrir as bactérias boas, aumentando o consumo de fibras prebióticas. Você pode consumir vegetais variados, frutas com cascas e leguminosas. Isso vai ser como um adubo para suas bactérias, para que elas consigam florescer novamente. E por fim, repovoar o seu jardim.
Principalmente aquelas pessoas que vêm de um longo tempo com dietas ricas em açúcar, será necessário o consumo de alimentos prebióticos, como o iogurte natural e o kefir, ou muitas vezes também utilizar suplementos probióticos, sempre com auxílio de um médico. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e deixe nos comentários o que você gostaria de ver por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!